Com a chegada das finais da NBA, a gente também tem uma coisa triste, que é o final da temporada de 2022. Mas com o final da temporada a gente tem algumas coisas que divertem muitos de nós, inclusive eu. E essas coisas, bom, todas elas já foram anunciadas. É isso mesmo, os All-NBA Teams. Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje a gente vai analisar aqui com vocês os All-NBA Teams, não só os All-NBA, os All-Rookie e os All-Defensive também. Os All-NBA Teams são 3 times ideais montados pela NBA através de uma votação entre os jornalistas selecionados. Então os membros da mídia têm direito de votar nos jogadores para que eles montem o time ideal da temporada da NBA. Isso também se aplica para o All-Rookie, que são os melhores novatos da temporada, e para o All-Defensive, que são os melhores jogadores defensivos da temporada. E bom, como eu falei, já todos eles foram anunciados. Então a gente vai começar agora com os All-Rookie, os times de novato. Os times de novato são 2 times selecionados, 10 jogadores no total, e não há restrição de posição. Então os 10 novatos mais votados vão para esse All-Rookie Team. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, o All-Rookie Second Team, o segundo time ideal dos novatos, é composto por Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Josh Giddey, Bones Hyland e Herbert Jones. E como vocês estão vendo aí também, o primeiro time é composto por Scottie Barnes, que ganhou o prêmio de novato do ano, Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley e Franz Wagner. Então esses são os All-Rookie Teams e vamos fazer uma análise profundinha aí. Começando com o All-Rookie First Team, a gente teve muitas polêmicas no All-Rookie, mas vocês estão vendo aí que os jogadores que estão aí foram jogadores que tiveram temporadas muito boas, foram picks altas, inclusive foram jogadores que tiveram temporadas muito boas. Mas a polêmica não tá quem tá no First Team, é quem tá no Second, no segundo time, que muita gente acha que deveria estar no primeiro. E o primeiro debate que eu vou levantar é sobre Josh Giddey. Muitos acreditam que ele deveria sim estar no primeiro time de novatos, e bom, eu concordo. Com todo respeito ao Jalen Green, o Josh Giddey tinha que estar no lugar dele. E essa é a grande verdade. Alguns discutiriam que Herb Jones também deveria estar, mas eu acho que não, acho que só o Josh Giddey que deveria entrar. Agora, se eu acho que deveria entrar no lugar do Franz Wagner ou do Jalen Green, eu acho que deveria entrar no lugar do Franz Wagner, porque o Josh Giddey teve uma temporada muito melhor. Mas no geral essa é a única crítica que eu tenho pra fazer. O novato do ano tá no primeiro time, que é o Scottie Barnes, o Evan Mobley, que foi o segundo na corrida e merecia estar naquele time. O Jalen Green foi muito bom jogador, eu acho que ele é discutível, mas ainda assim sendo discutível, eu colocaria ele no meu primeiro time. E o único erro é realmente a falta do Josh Giddey. E agora a gente passa para os All Defensive Teams, os times defensivos. Os times defensivos também são 2 times, primeiro e segundo, e a gente tem 10 jogadores também, mas a gente tem restrição de posições. Diferente dos novatos, os votantes levam em consideração posições, então a gente tem que ter 2 jogadores de backcourt, que são guards, armadores ou alas armadores. No caso a gente tem que ter 3 jogadores de frontcourt, que a gente tem que ter alas pivôs e pivôs. Então a gente tem que ter 2 jogadores de backcourt e 3 jogadores de frontcourt. E o All Defensive Second Team, o segundo time ideal da defesa, é esse aí que vocês estão vendo, composto por Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Matisse Thybulle e Robert Williams, o terceiro. E o primeiro time ideal defensivo é composto por Giannis Antetokounmpo, Mikal Bridges, Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr. e Marcus Smart, que foi o grande vencedor do prêmio de defensor do ano. E bom, o que falar dos All Defensives? De verdade, não tenho o que falar dos All Defensives. Foi realmente uma votação perfeita, não foi uma votação perfeita, claramente. Tem algumas coisas que são debatíveis, todas as coisas são debatíveis, mas essa votação no geral é uma das melhores que teve nos últimos anos, com muito poucos erros. Então assim, eu acho que o primeiro time é ideal mesmo, idealmente é esse time mesmo, e o segundo time também tá muito bem certo, muito bem montado. A gente tem alguns debates, tem pessoas que vão debater Jaren Jackson contra Robert Williams, o terceiro, tem gente que vai debater Rudy Gobert no segundo time, tem gente que vai debater que o Giannis não teve uma temporada tão boa defensivamente, mas no geral tá certo, né? Alguns também vão falar que o Draymond Green deveria estar no primeiro, mas ele jogou muito poucos jogos, então essa é uma justificativa válida. Pessoas vão falar que o Matisse Thybulle não deveria estar, e ele é realmente o único elo fraco, e ele é um dos melhores defensores da liga, e é o elo fraco desses All Defensive Teams, mas ele merecia estar ali, teve uma ótima temporada. As pessoas debateram que o Rudy Gobert não deveria estar, igual eu falei, mas eles queriam colocar ou o Robert Williams ou o Bam Adebayo no lugar, e eu acho que o lugar do Bam e do Robert são exatamente no segundo time. Então basicamente eu acabei de falar aqui que eu concordo com o time, então não tinha necessidade nenhuma de eu falar do All Defensive Second e First Teams. E agora a gente vai pra cereja do bolo, o All NBA Team. Então, os All NBA, que são os melhores jogadores no total, são 15 caras escolhidos, é isso mesmo, são 3 times na verdade, não são só 2 como os outros 2, são 3 times, e a gente tem o First, o Second e o Third, e a gente começa com o Third, que é esse aí que você tá vendo, composto por LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns e Trae Young. A gente tem também aí o segundo time, composto por Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid e Ja Morant.
E a gente tem o All-NBA First Team, o time ideal da temporada de 2022, composto por Devin Booker, Luka Doncic, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Então esses são os times e temos debates. Os debates são mais pelo backcourt, né? Os debates vão mais pro backcourt. Eu vou dar minha opinião primeiro. Não se corta Booker e Luka do First Team. Não se corta. Mas muitos dizem que o Stephen Curry podia estar nesse lugar aí. O que não é verdade. O segundo time tá muito bom pro Steph, ele tá muito bem ali com o Demar, tiveram 2 temporadas incríveis os dois. Mas o segundo time tá muito bom pra ele, não dá pra tirar. Porque a temporada do Luka Doncic foi uma das melhores que eu já vi. De um cara de 23 anos, simplesmente ridículo. E a gente tem também, claro, o Devin Booker, que foi o melhor jogador do melhor time da temporada regular, então não tem como tirar aquele lugar dele. Outro debate se dá porque alguns acham que o Kevin Durant ou que o LeBron James deveriam estar no lugar do Jason Tatum, mas tem uma coisa que só corta esse argumento, que é que o Kevin Durant e o LeBron James não jogaram jogos o suficiente. O LeBron até jogou jogos o suficiente, ele ficou pouco tempo lesionado em proporção, claro, mas ele não produziu tanto quanto o Jason Tatum produziu em um time que estava no topo da tabela. E como vocês podem ver, o Lakers ficou fora dos playoffs. Então por isso eu acho que o Jason Tatum mereceu estar ali. O Pascal Siakam foi uma surpresa para muitos, mas se você parar para pensar, fizer uma análise igual a gente está fazendo aqui agora, tenta pensar em algum outro cara que merecia estar no lugar dele. Tem alguns? Tem, mas o Pascal Siakam tem um caso muito bom, um caso muito sólido para estar no terceiro time. Agora eu vou pro papo. Final. Joel Embiid no segundo time. Joel Embiid, para vocês que não sabem, foi o segundo colocado na votação para MVP, prêmio vencido pelo Nikola Jokic. Mas, por conta das restrições de posição, ele não ficou no primeiro time ideal. Para vocês que não sabem, o time ideal da NBA precisa ter, assim como o All Defense, 2 jogadores de backcourt e 3 jogadores de frontcourt. Mas diferente do All Defense, eles são um pouquinho mais rígidos em uma das posições. A posição de pivô. Quase que eu baixei o outro dedo. A posição de pivô é uma posição que tem que ser fixa no All-NBA, então a gente tem que ter um pivô em cada time do All-NBA. E por isso, quando os 2 primeiros colocados da votação de MVP são pivôs, não podemos ter 2 pivôs no All-NBA time. E por isso, o Joel Embiid acabou no segundo time. Mas aí eu te pergunto, isso é justo? O grande negócio é que não é justo. Deveria ser positionless, já acabou. Posição no basquete é uma coisa ultrapassada. Não, eu não tô falando que não tem posição, que você não é amador, que seu amigo não é amador, que seu outro amigo não é ala e assim por diante. Não, eu não tô falando isso. Mas a posição na NBA é uma coisa muito subjetiva hoje em dia. A gente tem mais uma questão que vai a partir das funções do que de uma posição que está escrita num livro ali, de exatamente um molde de como você é, de como você é construído, de como você tem que jogar. Isso aí a gente deixa pra trás, porque é bem ultrapassado. E por causa disso, já é uma coisa ultrapassada mesmo que a gente tenha posições no All-NBA. Claramente, vocês podem ver aí que o Joel Embiid entraria no lugar do Jason Tatum e seria o All-NBA First Team, seria o lugar que ele merece. Mas não é assim, e isso não faz sentido. Claro, a gente entende que teria um embaralhamento ali dos times, ultimamente. Eu acho que uma coisa que já poderia ter sido feita alguns anos atrás, e ela pode ser feita ainda dá tempo. Claramente vocês podem fazer essa mudança e é uma coisa que vai ser muito positiva. E vai rolar um embaralhamento, uma galera vai perder a sua chance de ser All-NBA First Team, vai perder a sua chance de ser Second Team, e às vezes vai perder a sua chance de ser Third Team. Mas, no geral, isso é positivo pro jogo, porque assim, se a gente for pegar só um exemplo de porque tá errado, a gente só tem que pegar que o segundo colocado para MVP não ficou no All-NBA First Team por causa da restrição de pivôs. Então essa foi a análise, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho para você não perder nada que vai aparecer aqui. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para quem você acha que vai querer ver e de, claro, seguir as nossas redes sociais que vão aparecer daqui a pouquinho. Muito obrigado e forte abraço.